Esta é a quarta parte do estudo, amém? Então, irmãos, eu tenho essa visão desse paralelo entre capítulo 12 de Apocalipse, né, da queda do grande dragão, né, com capítulo 10 de Lucas, tá bom? A queda, Satanás caindo como raio, depois ali dos discípulos ministrar no nome de Jesus Cristo e expulsar os demônios da vida das pessoas, porque ali estava chegando o reino de Deus. E quando o reino de Deus chega ao homem, e o homem permite que o reino de Deus entre na sua vida, Satanás ele perde toda a autoridade sobre a vida da pessoa que recebe essa mensagem, cujo propósito foi esse pelo qual Cristo morreu na cruz do Calvário, pagar um preço, né, se colocando no nosso lugar, se fazendo maldito no nosso lugar para nos trazer a vida eterna. Eu quero falar um ponto aqui muito importante, como está escrito aqui no capítulo 12, versículo 11, eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho. Ou seja, eles venceram quem? O dragão. O dragão foi lançado por terra, né? Ele perdeu toda essa autoridade, Satanás o Senhor pisou a cabeça da serpente, o que foi profetizado em Gênesis 3, versículo 15, né? Que Deus profetizou que colocaria inimizade entre o homem, entre Satanás e a mulher, entre a sua descendência e a sua descendência, a descendência da mulher, da semente da mulher, que é Cristo, né? E a descendência, né, de Satanás, ou seja, os filhos de Satanás, aqueles que não vão se submeter como não têm se submetido, né, aos mandamentos de Deus, né, se tornando assim filhos de Satanás, fazendo as suas vontades, fazendo o seu querer. Amém? Então, quando o homem pecador, ele ouve a mensagem, e ele se submete à mensagem da cruz, ele é lavado pelo sangue de Cristo. Quero ler aqui Colossenses capítulo 1, versículo 14, está escrito: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Ou seja, a remissão, a purificação, a libertação dos pecados no sangue de Jesus Cristo. Por isso, em Apocalipse capítulo 12 e 11, está escrito daquela maneira: eles venceram pelo sangue do Cordeiro, né, que foi morto na cruz do Calvário, porque eles aceitaram a mensagem da cruz. Quero ler mais um texto ainda, Apocalipse 1, verso 5, que está escrito assim, parte final do verso: aquele que nos ama e no seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Todo ser humano que neste momento ainda se encontra sem Cristo, que não foi regenerado, que não se arrependeu, ele se encontra preso nos seus pecados, e Satanás tem liberdade e domina, né? Porque o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Então, quando a pessoa ouve a palavra e crê, a autoridade de Satanás não prevalece mais sobre a vida daquela pessoa. Por quê? Porque Cristo comprou a humanidade com seu sangue. Mas é necessário as pessoas ouvir o Evangelho e crer no Cristo. E se crer, a pessoa obedece os mandamentos. Pois o crer é obedecer. A queda do homem é por conta da desobediência, né? A desobediência gera queda. Então, quando nós cremos, isso significa que a pessoa obedece aos mandamentos do Senhor, né? Então, eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, que é os mandamentos. Amém? Então, tudo isso nós estamos falando aqui para nós compreender o trabalhar de Satanás. E nós vamos chegar na parte muito profunda que fala sobre o ocultismo, é um dos meios que ele usa, o espiritismo, espírito adivinhante, consultar os mortos. Nós vamos ainda chegar em tudo isso, mas nós estamos vendo em toda a Bíblia sobre os anjos, sobre as suas funções, né? Porque assim anteriormente era Satanás e os seus anjos, ou seja, que são demônios, né? Eles são anjos caídos, demônios são anjos caídos. E eu quero aqui, né, no capítulo 16, o versículo 13, falar sobre isso, que está escrito assim: e da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. Verso 14, porque são espíritos de demônios que fazem prodígio, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo para os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então você vê aqui que da boca do dragão, quem é o dragão? Satanás. Satanás que está por trás de todo falso ensinamento no mundo inteiro desde o princípio. Quem é a besta é o anticristo que há de se levantar. Mas muitos anticristos, né, e falsos profetas têm se levantado ao longo dos anos.
das décadas, desde o princípio, como está escrito no 1ª carta de João, capítulo 2, versículo 18. E nós vemos aqui da boca do falso profeta. O que são da boca do falso profeta? Espíritos, né, que são demônios semelhantes a rãs, pois os demônios, eles são espíritos e eles tomam qualquer forma. Os anjos caídos, como os anjos de Deus, né, os demônios, eles tomam qualquer forma. E isso eu quero aqui trazer para os irmãos, capítulo 13 de Hebreus. Está escrito assim, o versículo 2: Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns não sabendo hospedaram anjos. É o que o escritor Cartas aos Hebreus está dizendo aqui. As pessoas não sabendo hospedar o anjo, pensando que era as pessoas. E nós vemos em Gênesis capítulo 19 ali, o Senhor com os anjos ali visitando Abraão, visitando Ló. Então os anjos, né, o reino de Deus está na terra, trabalhando em prol do homem, para um propósito, para regenerar todas as coisas. Esse é o plano de Deus desde o princípio, regenerar tudo aquilo que caiu, ou seja, a humanidade, a natureza. O plano de Deus é regenerar todas as coisas e o homem habitar, né, sobre a terra durante o milênio e a sua eternidade. Amém? Isso é outro ponto bem interessante que precisa ser tratado. Tem muitas pessoas que têm a ideia que nós vamos passar nossa eternidade no céu, e não é isso que a Bíblia ensina. Né? Outros têm a visão de que nós vamos passar o milênio no céu e depois do milênio vamos viver eternamente na terra. Né? Existem várias linhas de ensino a esse respeito, mas esse não é o ponto que nós estamos tratando aqui. Amém? Então tem pessoas que falam com anjos, hospedam anjos e nem sabem o que é. Né? Pensa que é uma pessoa pela forma que eles tomam com uma missão. Né? Os anjos eles estão trabalhando 24 horas em prol do reino, no nome de Jesus Cristo, né? E em missão ele usa, né, desses meios para se manifestar no meio do homem, como está escrito aqui. Amém? E tudo isso nós vamos chegar no ponto chave, que é falar sobre essa introdução de tantos ensinos corrompidos. Amém, irmãos? Quero aqui ler também com os irmãos. Vamos lá para Deuteronômio, capítulo 18, a partir do versículo 9, amém? Está escrito assim, 18 a partir do verso 9: Quando entrares na terra, que o Senhor teu Deus te der, não aprenderá a fazer conforme as abominações daquelas nações. Verso 10: Entre ti se não achará quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem algoeiro, nem feiticeiro. Verso 11: Nem encantador de encantamentos, nem quem consulte um espírito adivinhante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Verso 12: Pois todo aqueles que faz tais coisas é abominação ao Senhor, e por estas abominações o Senhor teu Deus as lança fora diante de ti. Verso 13: Perfeito serás como o Senhor teu Deus. Verso 14: Porque estas nações que hás de possuir, ouve os prognosticadores e os adivinhadores, porém a ti o Senhor teu Deus não permite tal coisa. Deus não permite. Por que Deus não permite? Porque tudo isso aqui é uma prática de ocultismo, é um relacionamento com os demônios, que outra hora eram anjos que serviam ao Senhor, mas que pelos seus pecados, né, foram lançados em prisões eternas. E nós vamos, aqui é o ponto-chave onde eu quero chegar, para nós tratar desse assunto, né? Nós vemos aí essa prática da feitiçaria, da magia, do ocultismo, a cada dia ficando mais popular no mundo, e tem muitas pessoas acreditando que estão servindo até Deus, pois Satanás ele é pai da mentira, como a gente já leu no capítulo 8, versículo 44 do Evangelho de João, né? E ele, sendo o pai da mentira, ele tem uns filhos que o servem, mas Deus está trabalhando para resgatar todo ser humano, pois o propósito de Deus é resgatar o ser humano. Para isso ele morreu e ressuscitou, o Senhor. Amém? Então nós vamos tratar profundo desse tema. Amém? Satanás ele promete mundos, né, para aqueles que o servem, para aqueles que estão debaixo da sua escravidão.
e a maioria não conhece essa verdade de Cristo, e nem o propósito pelo qual Cristo morreu, e se encontra debaixo dessa servidão satânica, né? Servindo a Satanás como uma religião comum, e que na verdade não é. Né? O pai da mentira está operando, enganando milhares. Tem pessoas que têm o conhecimento da vontade de Deus, nem tanto, né, se submete à escravidão de Satanás. São pessoas que têm o seu coração obstinado e que não quer de maneira alguma a palavra do Senhor. Mas milhares de pessoas vivem na escravidão do pecado, oprimido pelo diabo por não conhecer esta verdade. Por isso o Senhor falou no capítulo 16, versículo 15 do Evangelho de Marcos, né, ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Há uma necessidade de ministrar, de pregar a palavra, pois através do pregar que as pessoas vão ouvir e vai ali existir, né, uma esperança do Espírito de Deus convencer as pessoas a reconhecer Cristo como o único Senhor da sua vida, né, pelo qual Ele morreu, Ele comprou, então Ele tem direito, né, mas as pessoas precisam ter esse conhecimento. Amém? Então nós vamos entrar aqui nessa parte. O Senhor está dando um mandamento aqui para o seu povo recém-tirado do Egito, levando para a terra de Canaã, e dentro da terra de Canaã existem as nações, né, que essa era as práticas dessa nação, como a gente se vê na feitiçaria, na Umbanda, em toda essa área aí, pessoas que oferecem os seus próprios filhos e filhas, a sacrifício, a rituais satânicos, né, para destruir a vida de outras pessoas, destruindo pessoa em prol de destruir a vida de outras pessoas. A gente vê isso aí nos terreiros, né? Esse é o meu chamado, trabalhar com libertação, para a glória de Deus. Então eu tenho tido algumas experiências, né, por lugares que eu tenho andado, esse contato direto com pessoas possessas de demônio, pessoas que são levadas, impelidas para este mundo, né, se tornando escravas do diabo por não conhecer a verdade de Jesus Cristo. Né? Por isso nós precisamos pregar a palavra. Nós vamos continuar no próximo vídeo. Amém?